Oi pessoal, eu sou a Graça Paciência, esse é o Sou do Rock. Para começar, eu vou pedir para você seguir a gente e ativar as notificações, porque sempre que possível a gente tem vídeos novos aqui no canal. A ideia é comentar filmes sobre rock, sobre metal, e vocês não vão acreditar, eu encontrei um baterista que é cinéfilo. Tá aqui com a gente hoje o grande Amilcar, baterista do Torture Squad, do Kisser Clan e do Matanza Ritual. É isso aí. Tudo bem, Graça? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao Sou do Rock. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. E, gente, eu tava conversando aqui com o Amilcar antes. Você é um cinéfilo, é isso? Eu amo cinema. E, assim, eu acho que me influencia tanto quanto música. Olha, tanto quanto música. Eu acho que não só a parte visual do filme, a ideia do diretor, a ideia... É tudo muito linkado, porque quem faz música, geralmente, tem essa coisa do... Como que eu passo a imagem da minha música. Então, que é uma outra coisa muito gostosa de se pensar, assim. Então, no lance da música, você pensa no clipe. Obviamente que você vai ser muito influenciado por diretores de cinema quando você pensa num clipe da sua banda. Sim. Uhum. E eu sou muito esse cara, assim, muito. Então, em relação à edição, em relação a, sabe, takes, velocidade de edição, cores, ideias, é muita riqueza, assim. O cinema sempre fez muito parte da minha vida, assim, tanto quanto a música. É óbvio que, assim, o heavy metal, eu tava comentando com o Batalha quando a gente chegou aqui agora. O heavy metal, quando você é pequeno na piscina, quando chega o adulto que pega a sua cabeça e joga você para debaixo da água, o heavy metal faz isso com você, faz você mergulhar e ficar imerso naquela paixão pelo metal, né? E eu fui assim e sou assim na minha vida com o heavy metal. E o cinema, ele é tanto quanto, pra te falar assim, porque ele sempre fez parte. Uhum. E assim, engraçado só pra não prolongando a minha intro aqui. Fica à vontade. Eu perguntei pra você sobre o papo, né? Qual que seria mais o papo. Você falou de filmes relacionados a rock, né? Filmes musicais, talvez, né? E eu lembrei uma coisa muito especial pra mim, que eu vou fazer questão de falar agora. Eu assisti no cinema um filme do David Bowie chamado Labirinto, que é de fantasia. E eu não sei se esse filme é de 85 ou 86. Eu acho que é 86. Eu tinha de 8 para 9 anos. E eu lembro claramente de ver esse filme. Assim. Lembro dos monstrinhos e ele como aquele mago e tal, né? Ou seja, eu tô trazendo uma memória de criança aqui, com o passar do tempo, eu fui adquirindo cada vez mais, né, filmes assim. Então, mas só queria trazer essa memória porque um dos primeiros filmes que eu vi no cinema é exatamente um desses filmes, assim, ligados a alguém da música, né, que é o David Bowie. Sim, mas o Labirinto é da década de 80, eu também não vou lembrar exatamente o ano, mas é um filme que, quando se fala sobre o David Bowie no cinema, ele é sempre lembrado, né? Ele é sempre lembrado de primeira, né? E antes da gente começar a falar sobre os filmes sobre rock que o Amilcar escolheu, a gente tem que comentar com vocês uma coisa. Nós estamos no estúdio do Malta Rock Bar, que fica na rua Itaipu, número 13, pertinho da estação Praça da Árvore. Funciona de terça a sábado a partir das 17 horas. E é claro que eu não posso de agradecer ao Ricardo Batalha e ao Rodrigo Leão, que através deles a gente conseguiu trazer o Sou do Rock pra cá. Certo? Você já conhecia aqui, né? Conheci o Malta, muito legal o bar, né? A gente sempre fica feliz quando tem bares e pubs de metal, né? Eu sou um filho dos anos 90, né? E os anos 90, assim, eram poucos bares caracterizados como... Tinha, mas eram poucos bares. Hoje tem os bares mais com cara de pub e tudo, e o Malta eu acho que tem essa cara, assim, tem até o palquinho, o Batalha tá fazendo números musicais aí com bandas, tudo, né? Então, pô, muito legal o Malta. Beleza, meu querido, eu separei algumas perguntas aqui, antes de mais nada, sobre a sua carreira, porque já tem bastante tempo que você é um baterista profissional, né? Uhum. E o Torture Squad lançou o primeiro disco em 98, né? O primeiro disco em 98 tem uma historinha só rapidinho. A primeira demo é de 93, né? Eu entrei na banda em 92, a primeira demo tape é de 93. Esse disco que saiu em 98 deveria ter saído em 95.
Só que aí passou 3 anos da gente sendo engambelado, ou acreditando em alguém que queria, um empresário italiano da Galeria do Rock, depois era uma empresa que pegou nosso dinheiro para fazer o disco e sumiu com o dinheiro, e isso passou 3 anos. Aí até que a gente foi fazer, deu certo, só que o caminhão, quando estava indo entregar o CD, o caminhão foi roubado. Ah, gente, que isso? Ó, tinha que fazer um filme sobre o Isso, eu tenho certeza disso. Porque só nessa primeira, imagina a gente, o primeiro disco, querendo louco e a gente já tava com músicas pro segundo disco, porque o disco não saía e a gente não parava de ensaiar, compor e tocar. E demorou 3 anos para sair o primeiro. E por isso que saiu em 98. Eu queria contar essa história porque tem isso, né? Mas sim, saiu em 98. Mas é bom saber disso, porque a minha pergunta era justamente sobre pegar essa transição do vinil pro CD. Uhum. E aí, nessas décadas que se passaram, você percebeu como foi essa mudança de consumir música e como você consome hoje? Essa mudança ela foi brutal, né? Muita gente até vendeu os vinis e quando o CD veio, realmente foi assim, nossa. Eu lembro quando o Judas lançou o Painkiller e aí tava atrás do CD, tava DDD, que é o Digital, né? Uma nomenclatura de que mostrava que o disco foi gravado completamente digitalmente e a sonoridade do disco Painkiller é a reinvenção do heavy metal, né? E com aquela gravação ainda tal. Então, o Metallica, o ano de 91 eu sou meio suspeito para falar, porque o ano de 91 é maravilhoso em relação a lançamentos de discos maravilhosos. Uhum. E o começo da década de 90 mesmo, assim, aí começou a vir esses CDs, né? O Brasil começou a ter os CDs mesmo, né? Mas tinha muito vinil também. Mas realmente foi essa transição. E aí, realmente, assim, meus vinis estão intactos lá na minha casa. Você nunca deixou de colecionar? Não, nunca deixei. Mesmo na época do CD, eu também tinha muita fita cassete, né? O que hoje é no Spotify o playlist, a gente montava as coletâneas de fita cassete para escutar no Walkman e no Double Deck e tal. Então eu nunca joguei nada fora. Para mim é muito importante, faz muito parte de mim aquilo. Eu sei o quanto eu escutei aquelas fitas, o quanto eu escutei os vinis e os CDs e o quanto aquilo sou eu. Então é difícil largar, realmente, assim, eu sei que muita gente não... É tudo bem, né, você jogar fora e tá tudo certo. Eu realmente não consigo. Uhum. Então, mesmo que tá mofado, os VHS, mas eu assim, deixo lá, porque é uma marca pra mim, é um marco pra mim, né. E aí eu... Obviamente comecei a consumir como CD, porque aparelhos de CD ficaram mais fáceis, mais fáceis de comprar, tudo. CD no carro, então muito fácil mais prático, né? Mais prático, exatamente. E aí o CD tinha uma coisa clara na sonoridade também, que o vinil traz aquele peso Acho que o vinil... Grossamente falando, o vinil ele abraça um pouco mais as frequências graves e o CD um pouco mais as frequências agudas. Né? Mas mesmo assim a gente aí ficava meio que curtindo aquela nitidez que o CD trazia. Né? E aí, obviamente, fiquei escutando mais CDs. Até também a mudança para o streaming, né? MP3, antes MP3, depois as plataformas digitais, que é o que tem hoje. E hoje eu vejo a volta do vinil assim, brutal. Massa, né? E o mais legal também é saber que a comunidade do metal, ela abraça o vinil. E é muito legal isso, porque se você for ver, o vinil é uma obra de arte. Ela é um quadro sonoro. Uhum. Ela é um quadro sonoro, porque você pega a capa e você escuta aquela, né? É como se você fosse ver os quadros, né, assim, e se você escutasse aquele quadro, e o vinil é isso, né, meu? Ainda mais quando você pega uns Iron Maiden, assim, que você fica vendo os detalhes, né, principalmente do Powerslave, Summer in Time, e muitos outros, as bandas de progressivo. E hoje eu absorvo música, eu consumo música, obviamente, streaming, né, mas eu, assim, tenho os meus vinis, eu gosto de fazer esses rituais, assim, de parar e escutar um disco. Eu acho que isso é muito importante e é terapêutico, né? Você parar e prestar atenção naquilo, né? Então isso é assim como ir no cinema e assistir um filme.
Filme de 3 horas, um filme de 3 horas, ficar aqui assistindo, isso é legal. Quando a gente fala de filme de 3 horas, tem gente que não dá já conta, desiste, né? Na hora. Tem aqueles que tem intervalo no cinema, né? Teve um do Tarantino recente, eu não sei se foi Os Oito Odiados, acho que foi, não sei se foi esse, teve um intermission. Quando eu vi no cinema não teve, mas eu acho que o Kill Bill, que foi relançado agora, talvez ele tenha intervalo. Né? Porque aí juntou os dois, né? Mas teve Era Uma Vez em Hollywood, será? Então, eu não peguei nenhum com um intervalo, pelo menos na sessão que eu fui. Teve um filme que ele fez até com, não sei, as câmeras 8mm, especial, aquelas coisas mais para umas telas especiais, tudo, e teve um intermission lá, que eu não tô lembrando de que filme que é. Mas eu acho, espetacular, mano. Eu amo, assim, estar num lugar para consumir uma arte, seja o tempo que for. Mas, ainda falando sobre as maneiras de consumir música, você acredita que durante essas décadas que você está com o Torture Squad, teve algum momento específico que foi melhor para as bandas de metal? Olha, eu não vou mentir para você. Dos anos 90 e 2000 até 2010, eu não lembro qual que é o ano exato assim que o streaming veio e tomou conta, né? Mas a venda de CD era muito legal. Eu vivi de perto, principalmente na Galeria do Rock, e vi bandas undergrounds assim, vendendo muito CD, porque tava na estrada, tava tocando. Então, isso foi uma coisa muito legal de presenciar com a minha banda também. E isso, querendo ou não, por causa disso que tinha gravadoras que via as bandas que, tava despontando, tinha um potencial ali, as gravadoras vinham. Então, isso fazia a coisa, né? Caminhar, né? Andar pra frente com todo mundo, né? E agora com streaming, não é tanto assim, porque cada um tem seu canal, cada um tem seus listeners e assim vai, né? Mas eu acho que essa época do CD foi muito legal, da década de 90 e 2000. O vinil acaba sendo essa coisa mais romântica, de você... E eu não sei você, mas quando eu escuto um vinil, o mesmo disco que eu escuto no Spotify, o vinil passa voando. Não sei, é uma sensação que eu tenho, sabe? Tipo, você coloca ali, aí acabou o lado A já, caramba. Aí vai lá do B e tal. Muito bem, Amilcar. Bom, eu vi um vídeo do Kisser Clan. Kisser Clan é um projeto que o Amilcar faz parte. Tem ele, o Andreas Kisser, o Johan Kisser e também o Gustavo Giglio, né? E o Renato Zanutto. Renato Zanutto também. Então, eu vi um vídeo de vocês tocando no Sesc Pompeia durante a pandemia, sem plateia, público, né? Gente, que coisa de louco, né? Você acha que depois desse período de pandemia, a música conseguiu recuperar o público do show? Sem dúvida. E eu falo isso com a maior felicidade do mundo, assim. Esse show no Sesc foi muito engraçado, porque no sentido de meu road que tá trabalhando comigo, que é o Doug, que tá comigo há muitos anos, ele tava com uma roupa, parecia um astronauta. Porque é tudo uma lei, né? Tinha que estar, e foi muito engraçado ver ele com aquela... Eu tenho uma foto com isso. E o show foi muito legal, tudo gravado, tanto que você tá lá no YouTube, você viu, né? E, eu te respondo com a maior felicidade do mundo, sim. Porque o ser humano, o que eu percebi, o ser humano gosta de ser humano. Gosta de experiências com os seres humanos, entendeu? E eu acho que isso ficou muito nítido isso pós-pandemia, porque realmente a gente ficou na dúvida, né? Quando a primeira onda, segunda onda, aí todo mundo querendo voltar e voltou, aquela incerteza, não sabe como que ia ficar a vida, né? Será que vai ficar sempre assim? Era uma incerteza, né? Sem dúvida. Até que começou a voltar um pouco, aí, se a gente estivesse fazendo esse podcast naquele momento, a gente tinha que ter pelo menos 1,5 metro aqui, mas vamos fazer. O lugar fechado já não era tão adequado, não sei o quê. E eu acho que estava certo, tinha que ser assim mesmo, e aí foi voltando aos poucos. Mas é isso, para responder sua pergunta, sim. E eu tive essa experiência também na escola de música, o Bateras Beat de Pinheiros, que eu dou aula de bateria há muitos anos, e a gente percebeu isso na volta. A gente teve muitas aulas remotas, né, por vídeo, aula de guitarra, bateria, baixo, voz e tal. E isso manteve, ok. Mas
a gente percebeu que as pessoas queriam voltar. Porque essa experiência, e eu vou te falar mais, não é a experiência só de estar, a experiência do todo, que a pessoa, tem pessoas que gostam, não, eu quero é o meu ir, estar, voltar, é viver todo esse processo, sabe? É aquele momento que a pessoa esquece da vida e vai é a terapia musical, né? Eu chamo assim. E de estar com pessoas. Eu acho que Estar com algumas pessoas, coisas funcionam no remoto, né? Mas é difícil. Por exemplo, terapia eu gosto de fazer online. A aula não. A aula eu gosto presencial, independente das aulas. E eu comecei a aula no curso de locução ainda no período que não tinha voltado tudo. Então, o primeiro módulo eu fiz online e aí depois a gente foi pro presencial e também eu não vi a hora. Pois é, eu acho que o ser humano tem isso. O professor também, né? Também deve ser muito difícil. Eu vou te falar a real, assim, o que eu senti foi que eu também me fez dar aula em vídeo, me fez eu mostrar, assim, eu senti que eu criei um sentimento em mim do seguinte, de eu tinha que mostrar para o aluno que eu sempre estava ali. Não é porque a gente tá separado que eu tô, vai, faz aí. Não, eu tô aqui, tô vendo se, né, a bateria ainda que envolve o corpo inteiro está tensionado ou não. Então, eu criei esse sentimento, essa preocupação de mostrar para o aluno que eu tô ali. Então, as minhas aulas continuavam sendo intensas, assim, porque eu estava a todo momento ali com ele, né? Mas é isso, o pessoal é a troca de experiência entre os seres humanos, né? Você tem um show, você tem seres humanos tocando ali, outras curtindo, e essa sinergia, né, que rola, essa comunicação invisível, essa energia absurda, né? Essa sinergia que rola. Então, acho que o ser humano, eu acho que a grande maioria deve sentir isso, embora quem tem um poder político nas mãos vai para outro canto, com outros valores, muitas vezes, mas eu acho que a grande maioria dos seres humanos gosta não vê a hora, né, de voltar tudo ao normal. Muito bem. Bom, o Matanza Ritual veio depois da dissolução do Matanza, né? Sim. E você já estava no Torture Squad, já tinha um tempo quando entrou pra banda. E como foi pra você lidar com a expectativa do fã do Matanza, que não necessariamente é fã do Torture Squad? Sem dúvida, não necessariamente é fã. Você sabe que o meu pensamento era fazer o meu trabalho. Porque o Jimmy me convidou, se ele me convidou, é porque ele já assinava embaixo de que eu poderia estar lá. Então ele é a cara do negócio. Então isso me deu uma certa tranquilidade, mas assim, o meu jeito de lidar com isso não é tipo ficar preocupado com a expectativa das pessoas, é eu ir dar o meu melhor. E eu acho que foi isso que aconteceu e eu acho que eu sinto, o que eu sinto dos fãs do Matanza e agora do Matanza Ritual é um feedback bem legal, assim, que eles estão curtindo, tanto como as músicas antigas estão soando com a nova formação, quanto o disco que a gente lançou, né? O disco que a gente lançou o ano passado, A Vingança é Meu Motor. Que é o que tem um clipe muito legal, que é Nascido num Dia de Azar. Nascido num Dia de Azar. Exatamente, Pra mim é muito, muito legal, assim, porque é um outro mundo. E eu, assim, teve um momento na minha vida, que nem eu falei no começo, o metal me pegou e falou assim, aí... É aqui que você vai ficar. É aqui que você vai ficar. E aí eu costumo falar que eu sou um guitarrista frustrado, porque eu amo guitarra, mas o meu pai era baterista na década de 60. E o meu irmão mais velho é baterista, só que não é profissionalmente, mas ele é baterista. Ele foi um dos meus primeiros heróis ali de ver tocar e de me dar essa realidade de ver a banda, amigos tocarem tudo, né? E você... Puta, perdi o fio da meada. Eu fui muito longe. Não, a gente estava falando sobre os fãs do Matanza Ritual, como foi lidar com isso. Você falou que estava dando o seu melhor. Sim. Enfim, aí perdi o fio da meada. Aí... Mas é porque são diferentes, né? São diferentes o trabalho do Torture Squad com o som do Matanza Ritual. Sim, eu lembrei o porquê que eu
eu fui até a batera, eu me aprofundei na batera. Teve um momento... Puta, agora eu lembrei. Teve um momento que eu era um headbanger atrás da... Eu sou um headbanger atrás da batera. Só que a partir do momento que eu escolhi ser um professor, eu tive que olhar o instrumento de uma outra forma. Então a guitarra fez eu ir até a batera. Uhum. O metal fez eu ir até a batera. Só que quando eu escolhi, eu queria viver da minha música. E aí eu fui como que eu posso fazer para viver da minha música? Pô, eu acho que se eu ser professor de bateria, eu acho que rola, mas eu não me sentia nada ser professor, assim. Eu me sentia eu achava que eu estava enganando as pessoas. Mas eu acho que eu dei o passo certo. Hoje eu vejo que eu dei o passo certo. E teve um momento nessa jornada que eu comecei a olhar a bateria de uma outra forma. Os tambores, entender os tambores. Nessa daí, que eu acho que eu me tornei baterista de verdade, entendeu? E aí eu não via só bateria com o metal, eu via a bateria como bateria. E aí eu comecei a... Eu sempre fui muito honesto com o que eu sinto, assim. Se eu escuto, por exemplo, eu vi o Buddy Rich tocando jazz, eu falo, caralho, foda. Eu sou headbanger, eu amo metal, mas puta, isso aqui é demais. Uhum. Então não tenho como eu não me influenciar por aquilo. Onde que eu quis chegar voltando com tudo isso? Que eu construí talvez uma vontade de ser versátil no instrumento. Então, no meu jeito de tocar metal, eu trago muitas coisas como baterista. E quando eu entro no Matanza, aí que eu queria chegar, ele me dá oportunidades de ir para muitos lugares. De tocar um hardcore, de tocar um country, de tocar um rockabilly, tocar um surf music. Então, eu quero ir para esses mundos. Eu acho que esse é o grande lance. Eu não quero transformar o que eles tinham numa coisa só. Ah, metal, dois bumbos, não. Eu acho que tem lugar para tudo. E eu quero assumir aquelas partes. E eu acho que é isso que eu faço. E eu acredito que o feedback dos fãs do Matanza é bom em relação a isso. Assim, eles curtem para onde as músicas estão indo. Eu tento deixar a batera o mais nítida, né? Deixar o ritmo como tem que ser, né? Uhum. Se é um country, se é um hardcore, se é um heavy metal, se é ir para esses lugares mesmo. Por isso que eu achei, para mim é legal estar ali tocando. Que legal, então você consegue transitar melhor. Exato, eu me sinto bem sabendo que eu posso fazer isso no meu instrumento e sabendo que eu posso, não só porque eu posso fazer no instrumento, e sim que eu posso dar para a música e para a banda essa realidade, né? Pro ritmo ir para esse lugar. Então acho que fica uma coisa legal para todos, assim. Muito bem, Amilcar. E para finalizar essa primeira parte, entre tantas glórias que você já alcançou como músico, qual foi a sua maior conquista? Uau! Nossa! Ó, eu posso falar o seguinte, que se eu morresse hoje, podia colocar na minha lápide lá que foi completamente, foi extasiado. Eu acho que tudo que eu vivo na vida ainda já é de bônus, assim. Eu sei muito bem o que eu trabalhei para conquistar as coisas que eu conquistei, né? Eu acho que uma das coisas, eu vou falar tem muita coisa, eu poderia falar muita coisa, mas uma coisa que realmente me emociona demais é saber que hoje eu sou amigo de muitos heróis meus. Uhum, que legal. Tipo, saber quem eu sou, respeitar o trabalho, sabe? Tipo, isso realmente assim, é uma coisa que vai além do sonho, porque, sabe? Assim, é muito além, porque eu vou falar, por exemplo, o Andréas. Pô, Sepultura, sinal verde da vida, sabe? Uhum. E anos pra frente eu vejo tendo essa cumplicidade como banda, tocando com ele. Assim, eu acho que essa é uma das grandes conquistas. Com o Torture, assim, de ter acreditado no meu som. Não acreditado só, é deixar o coração falar mesmo, é o coração que manda ali. E com isso, a consequência disso é acontecer várias coisas. Torture Squad ir pro Rock in Rio, fazer o Wacken 4 vezes. O Wacken 4 vezes, então, é numa banda que, sabe, saiu dos porões do Ipiranga ali, só porque é uns moleque apaixonado por metal. Não tem costa quente, não tem nada. É o trabalho.
sabe? A única banda brasileira que tocou 4 vezes no Wacken é o Torture Squad. Em 2026, por enquanto, tá sendo. Mas eu acho que isso, você vê, dá pra falar muitas coisas, né? Quando veio o primeiro disco, finalmente em 98, no começo da conversa, nossa, a conquista, sabe? Então tem várias, e eu celebro mesmo, assim, eu celebro e indico pras bandas, não só você que tem banda, mas assim, você que acredita em algo, sinta as conquistas durante a jornada e celebre-as. Não sei se o português está correto, mas celebre as conquistas, porque não pode passar assim, conseguiu algo, beleza, tal, amanhã é outro dia, tal. Não, é um pico. É um pico. Esse pico você tem que... É como um celular que precisa de carregar. Você se recarrega com isso, né? Para ir atrás de mais conquistas. E eu acho que eu faço isso na minha vida e não deixo isso vir pro ego. Isso é outra história. É outra coisa. É outra coisa. Uhum. Então, pra mim não existe. Pra mim é gratidão por tudo, assim, que o trabalho é uma consequência das coisas acontecendo. E, mano, não tem como ficar grato, não ficar grato com tudo que acontece, né? Muito bem. Bom, mas a gente tá aqui pra falar também sobre cinema, né? E o Amilcar é um cinéfilo, a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, que ele já viu até mesmo o filme do Michael Jackson. Foi o último, aliás, né? Mas antes de você falar a sua opinião a respeito, você teve algum problema quanto a pessoas muito efusivas durante a sessão? Não, eu vi que saiu pessoas brigaram, né? Que loucura isso, né? Eu ouvi isso, mas não, eu ouvi que aconteceu, mas não, na minha sessão tava tudo tranquilo. E aí, você curtiu o filme? Curti, achei um filme sessão da tarde, né? Eu acho que o recorte que eles fizeram é mais pro lado musical mesmo, não ia entrar em alguma polêmica da vida pessoal. E eu acho que é um filme, como se diz assim, um filme chapa branca mesmo, que mostra só a parte... Michael Jackson realmente parece ali um ser... Ele é um gênio ali com a arte dele, obviamente, tudo. Mas eu gostei pelas partes, assim, que... Principalmente o recorte mesmo, né? Do Jackson's 5, de como começou o lance da família ali, tudo. E até o Bad, né? E aí, como que foi fazer o projeto solo, a treta com o pai... todo esse caminho, né? As inspirações para compor o Thriller, enfim, eu gostei, eu achei legal. Então, no geral eu gostei, mas a parte que eu não gostei, né? Assim, além do que muito já se falou sobre ser chapa branca e tal, mas eu achei um desperdício não ter explorado mais a parte do Thriller. Por exemplo, no Paramount Plus tem um documentário muito legal chamado Thriller 40, não sei se você já viu, que é dos 40 anos do Thriller. E aí explora melhor isso, né? Fala justamente da inspiração para a gravação dos clipes. E aí eu fiquei um pouco chateada por isso. E eu acho que você tem razão. Uma prova disso o Paul McCartney gravou uma música no disco e não aparece nenhuma ponta assim, de alguém fazendo o papel do Paul McCartney, por exemplo, um Beatle, né? Então acho que você tem razão, sim. É um recorte que eles escolheram, né? Enfim. Certo, mas vamos para os filmes que o Amilcar escolheu pra gente comentar aqui hoje. E olha, eu quero pegar este programa, emoldurar e falar assim, gente, é isso que eu quero fazer no YouTube, porque eles escolheu filmes bem diversificados, mas todos dentro da proposta do canal. Então ele indicou documentário, ópera rock, cinebiografia, né? Tem de tudo um pouco. O que mostra a sua bagagem cinematográfica. Que bacana, hein? Gostei, ficou bonito isso, hein? Você vê que coisa, né? Eu acho que a gente nem vai percebendo, né? E vai consumindo, você gosta. E eu, por exemplo, gosto de comédia demais, assim. Eu amo Jim Carrey, amo, sabe? Então, não sei, a gente vai, né? Esse lance da arte, da música, que nem eu falei no começo, né? Eu acho que lá faz tão parte, assim, tanto filmes musicais, uma autobiografia, ou falando sobre a história de uma banda, a história de um artista, ou, por exemplo, do Conan, que eu comentei, que a trilha sonora é espetacular, né? Eu poderia tranquilamente também
trazer o bom, o mal e o feio. Que a trilha sonora é o Ennio Morricone, entendeu? Então eu poderia tranquilo, não é um filme de música, não. Mas o filme a trilha western. sonora é muito importante. Exatamente, por isso que eu tenho o Conan, entendeu? Então você já pode de repente ficar como apresentador fixo aqui do Sou do Rock. Cada semana você traz um filme pra gente comentar. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Mas olha só, a gente começa com um clássico que é o The Wall, que será que todo roqueiro já assistiu? Provavelmente, né? Pois é, mas aí o Pink Floyd, pelo que eu percebo, tem gente que não gosta e não entende. Não é que não entende, não gosta e tudo bem, né? Vai muito também assim, o The Wall me marcou também, assim. Eu tenho uma história de um primo meu na casa da minha avó, me assustando com o helicóptero do... Sério? E aí... Então, isso, moleque, né? Mas sempre em contato, porque meu tio também já curtia e tal. E o The Wall, meu irmão também tinha em fitinha, então tava lá em contato. Então as músicas do disco já estavam ali, né? E o filme eu fui assistir depois, né? Eu acho que o filme é de 70... Não sei se o filme é... É 82. 82. O disco é de 79. O disco é de 79 então, e o filme é de 82. 82. Eu tinha 5 anos, não ia entender, assim. Eu fui assistir depois, né? E assim, aí quando eu fui assistir o filme, que aí tem umas mudanças, né, tem mudanças de música ali, né, músicas mais, que tem mais tempo de música, tem outra, enfim, tem uma outra roupagem ali no filme. E eu acho a história mesmo, né, a história espetacular, assim. Me marcou muito. E eu acho que por isso também uma das coisas que fez eu amar progressivo também, assim. Olha. E eu trago isso pra minha influência de thrash e death metal, que foi quando o metal me pegou. E aí eu trago esse lado progressivo também. Eu acho que isso deve-se muito a isso também. Então, esse filme está disponível no YouTube e é interessante usar essa ferramenta para a gente ver os comentários das pessoas. Hoje, quando você entra no YouTube e assiste o The Wall, tem muitos comentários afirmando que conhecia alguma música e tal, mas que não tinha assistido o filme. E aí, quando a pessoa assiste ao filme, ou ela até assistia quando era criança, mas não tinha essa noção. Uhum. E aí, quando ela assiste já adulta, a mente só falta explodir. Sem dúvida, porque aí junta a imagem, né? Uhum. É muita... Nossa, a Goodbye Blue Sky, por exemplo, que, fica uma dança de flores, e aí como se fosse uma dança entre homem e uma mulher, né? É tanta coisa, e assim, cada pessoa vai ver de uma forma. Esse é o lance da arte, né? Uhum. E com aquelas ilustrações e movimento, espetacular. E esse filme, além de tudo, ele é muito bem dirigido, porque ele é do Alan Parker. Não sei se o nome é familiar pra você, porque, gente, ele é cinéfilo, tá? O Alan Parker fez o Mississippi em Chamas, o Evita, aquele que o cara é preso na Tailândia, Sol da Meia-Noite. O Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite, aliás, eu tenho uma lembrança muito legal do meu pai. Ele assistindo o filme, assim, esse cara aí, ó. O cara foi pego com tóxico. Eu lembro desse filme. Aliás, lembranças do meu pai, assim, meu pai ultra romântico, levou minha mãe para assistir no cinema Calígula e Laranja Mecânica. Ultra romântico. Uhum. Pois é, meu pai era isso daí. E eu lembro, assim, dos anos 80 também, eu não sei se foi... Assim, minha família ia muito no cinema, assim, e no Cine Belas Artes, aliás. Ah, sim. E eu lembro, eu tenho uma memória de... Mas, assim, o primeiro cinema que eu fui foi no Cine Jamour. Não sei se é... Desculpa meu francês, Jamour. Não sei como é que fala, mas era um cinema na Santa Cruz, na Avenida Jabaquara ali. Não, isso eu não conheço. O meu primeiro filme no cinema foi Os Trapalhões na Serra Pelada. Moleque, Não, o meu foi algum dos Trapalhões também. Acho que foi Princesa Xuxa e os Trapalhões. Esse aí já é anos 90, né? Eu acho. Mas assim, o meu primeiro foi esse.
E o meu primeiro filme gringo, porque esse meu primeiro, o dos Trapalhões foi o primeiro filme brasileiro e o primeiro filme da vida, né? Eu não sei se foi o Sem Licença para Dirigir ou se foi o do David Bowie mesmo, com os amigos do bairro, sabe? Tipo, fui muito no Cine Jamor lá na Santa Cruz e com a família no Cine Belas Artes. E eu lembro que eu tenho um irmão mais velho e eu não sei se era o ET, que aí meu pai foi levar todo mundo para assistir Platum, ou seja, romântico. Aí eu não podia entrar. E aí eu não sei se era no mesmo ano, mas era algo assim. Aí meu pai falou pro meu irmão louco pra assistir. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu. Aí ele louco pra assistir, aí eu não podia entrar. E aí meu pai falou assim, vai com o seu irmão assistiu. Acho que era o ET. Não sei se era no mesmo ano. Mas era algo assim. E aí a gente foi assistir o ET porque eu não podia entrar pra assistir o outro filme. Poxa, que tristeza. Mas o seu pai é cinéfilo também, sim, hein? minha família curte arte, assim, tanto musical quanto de cinema, assim, de filme. Festa de família, a gente, conversa direto, assim, sobre... assim, eu fico vira uns idiota, porque aí você fica lembrando de cenas de filme de Monty Python e chorando. Fala absolutamente a mesma coisa que falou há 30 anos, fala a mesma coisa, dá a mesma risada, esse tipo de coisa. Mas essa é a graça, exato, gente. Exato. Certo, mas olha só, você escolheu um documentário aqui que eu acho muito bom. Eu acho que toda conversa que se propõe a ser sobre metal, no geral, tem que mencionar esse filme, que é o Metal, uma jornada pelo mundo do heavy metal. Sim, do Sandan, né? Isso. Eu vi esse documentário no cinema, na época ele passou em 2007 no Frei Caneca, no shopping Frei Caneca. Legal. E eu gosto porque ele é meio que a porta de entrada pra te explicar como funciona o heavy metal. Sem dúvida, sem dúvida. Fora esse filme, o Sandan, ele é espetacular, né? Ele fez muita coisa, né? Fez. E ele fez uma série na VH1 chamada Metal Evolution. Eu assisti alguns documentários, Cada episódios. capítulo, cada episódio era de um estilo. O hard, o início, Sabá. Né? Aí ele foi atrás dos caras, o início do heavy metal, aí foi atrás dos caras do Sabá para conversar sobre as influências, aí vai lá até a música erudita, não sei o quê. E aí o thrash metal, o death metal, o hard rock, pô, isso é maravilhoso. Não, ele chega a falar de new metal, tem um episódio de new metal que ele não curte, mas ele fala, não, eu vou conversar a respeito, e ele viaja e troca ideia com E esse a galera. Headbangers Journey aí, se não me engano, tem o Global Metal, que é a segunda parte, ele vem pro Brasil, fala com o Toninho do Fã Clube de Sepultura. Demais. Tem uma parte, eu acho que é nesse, que ele vai com uma historiadora numa universidade, coloca uns eletrodos assim na cabeça para ver como que o cérebro reage escutando música erudita e como o cérebro reage escutando Slayer. E aí aparece lá um estudo assim sobre... Muito bacana, muito legal. Então, e ele fez também um documentário do Iron Maiden, o Flight 666, e fez do Rush, Beyond the Lighted Stage. Ele fez muita coisa. Só que eu acho que nesse daqui, como foi o primeiro longa que ele dirigiu, é bem o começo mesmo, né? E ele mostra a comunidade de fãs, mostra como que o heavy metal a família que o metal né? E mostra também como que ele é em diferentes países, né? Então, a cultura heavy metal, isso que eu tava querendo falar. Exato, a cultura heavy metal no mundo é uma irmandade gigantesca. Você tá aqui em São Paulo, você tá com uma camisa preta, o cara passa aqui, faz uma amizade tomando uma cerveja, você nunca viu o cara. Mas se o cara estiver por aí, o cara é gente boa, estamos conversando tudo, eu falo assim, você tem lugar pra ir? Não, dorme em casa. Se estiver na Croácia, se estiver em Santiago do Chile, se estiver sei lá onde, vai acontecer absolutamente a mesma coisa. A comunidade do heavy metal é muito irmã, assim, todo mundo se vê porque curte o mesmo estilo, é muito legal. E esse filme, como que você descobriu? Você viu na época que ele foi lançado? Vi na época que foi lançado. O lance do Sandan, assim, foi muito... Ele virou um cara muito falado no meio da cena, né? Porque ele fez um trabalho maravilhoso, né? Quando a gente vê o heavy metal sendo bem passado, né? Sendo bem mostrado com uma excelência de qualidade, assim, você fala, esse cara é demais, né?
falando com o Dio, falando com o Bruce Dickinson. Então eu vi, sim, isso me chamou muita atenção. E na sequência ele foi fazendo lá o Metal Evolution, né? No VH1, e aí veio o Global Metal e tal. Certo, e você comentou também que gosta do Cadillac Records, né? Que é um filme Puta, muito legal, filmaço, cara, né? Que filmaço. Eu amo esses filmes que explicam, assim, como surgiu, né? Imagina, assim, um polonês nos Estados Unidos, na década de, acho que 50, né? Começa na década de 40 e boa parte na década de 50. Um polonês, na época, nos Estados Unidos, segregação total, né? Fundar uma gravadora e pega a música dos negros, né? Então o Muddy Waters é o primeiro artista da gravadora, Chess Records. Chess Records. E Little Richard, que era o gaitista, Etta James, que é interpretada pela Beyoncé, o Chuck Berry, Little Richard, né? Todos esses artistas que foram inventando o rock and roll, que seria o rock and roll, né? Então, muito legal, assim. E assim, diferente, por exemplo, eu acho que aí que tá uma diferença, por exemplo, do filme do Michael Jackson. Aí os caras mostram realmente mostra os artistas, a Etta James, louca de heroína. Não, é isso aí, isso existiu, é isso que acontece. Não tenta contar uma história bonitinha, né? Exato. Uma coisa contar mais a história Nelson que Rodrigues, a vida como ela é. Isso aí. Então, porra, acho demais, assim. Aí chama Cadillac Records porque quando os caras vendiam muito, a gravadora dava um Cadillac pro artista, né? E acho demais esse filme. É um filme de 2008, ele está disponível para aluguel digital em várias plataformas. Na época, aqui no Brasil, ele chegou a ser lançado em DVD, depois eu não sei se saiu Blu-ray. Você coleciona ainda DVD? DVD? Mas assim, eu nem assisto mais DVD, pra te falar a real. Você tem assim. aparelho? Eu acho que eu não tenho mais. Olha, eu tenho 2 aparelhos de VHS funcionando e não tenho mais de DVD. Olha que louco. Mas é isso mesmo. Mas tenho meus DVDs. Não joguei nada fora, tá tudo lá. O Blu-ray você não... Blu-ray eu não. Assim como eu também não peguei o Disc Laser. Lembra do Disc Laser? Eu acho que não sei se é Disc Laser o nome mesmo, que é como se fosse um vinil. Quando saiu o DVD, na sequência saiu... Eu acho que é Disc Laser, porque era um tamanho de um vinil, só que era como se fosse... um prateadão, assim, como se fosse um CDzão. E era de vídeo. Isso também não vingou, porque era muito caro e tal. E aí depois começou a sair o Blu-ray e tal, e aí tipo ficou mais claro que você fazia uma coisa mais barata com a mesma definição e tal, né? Não sei se é esse o nome, mas existiu isso. Então, o Blu-ray foi uma mídia que acabou não vingando, pelo menos aqui. No Brasil não tem como você adquirir, não é comercializado, mas o disco, algumas distribuidoras ainda lançam, né? E é muito louco, se você não consegue comprar o aparelho, como você vai comprar a mídia? Eu acho assim, até com a banda mesmo, assim, se a gente for gravar um vídeo ao vivo de um show, eu não penso em lançar em DVD, eu penso em lançar no nosso YouTube, ou no canal do YouTube da gravadora, porque o CD a gente pensa, tanto que lança, o último disco da gente saiu em CD, vinil e fita cassete. E fita cassete. Pois é, porque tem essa coisa do headbanger, né, gostar, e mesmo se não tem, é como se fosse, porra, a fita é como se fosse as gravações dessa época aí, do Cadillac Records, 40, 50, eram fitas de rolo. A fita cassete era a neta, tá lá, é fitinha. Saca? É muito legal isso. Então como se fosse um souvenir, né? Um souvenir muito verdadeiro, assim, que você consegue. Se você pegar um double deck ali, você consegue escutar. É muito legal. E um outro artista que tem no Cadillac Records aí também é o Howlin' Wolf, que é um outro cantor de blues, que é um vozeirão que parece um escapamento de Dodge Polara, a voz do cara. Então, tem uma coisa que o pessoal que já acompanha Eu Sou do Rock sabe porque eu falo em quase todos os episódios. Mas eu trabalhei em locadora.
E aí, demais. Quando esse filme saiu, eu tava trabalhando em locadora e foi uma coisa assim, porque era o tipo de coisa que ninguém esperava. E é de 2008. Caramba, e ainda tinha locadora? Eu trabalhei em locadora até 2013. Uau! E quando eu saí ainda teve por um tempo. Mas é que era mais nichado, né? Uhum. Eu acho que as de bairro já não tinham nessa época. Só tipo Blockbuster. Então, eu trabalhei na rede 2001 Vídeo. Que aí era... Lembro. Como tinha uma coisa mais voltada pro cinema de arte, aí eles conseguiram ter uma sobrevida, assim, nos anos 2010. E aí esse filme foi uma grata surpresa, porque era o tipo de coisa que ninguém estava esperando. Mas chegou, o pessoal curtiu, e não era só pro público que era fã de blues, entendeu? Tipo, o cara que não conhecia Little Richard, a gente indicava, e o cara falava, nossa, muito bom. É, muito legal, muito bacana. Esse filme é demais. Gente, o meu quero indicar um filme que você não vai encontrar em lugar nenhum. Quem tem, tem. Quem não tem, sinto muito. Que é The Soul of a Man, do Wim Wenders, que é parte de uma série que o Scorsese produziu nos anos 2000 sobre blues. E essa é a parte do Wim Wenders, né? Teve outros diretores também. Teve o Clint Eastwood, o próprio Martin Scorsese. E como que você chegou a esse? Meu, olha, a cabeça do tiozão tá ficando... tem coisas assim, tipo, lembra de coisas dos anos 80 e 90 e não lembra de coisas mais... Teve uma época que eu tava pirando em blues, né? Então aí, aquela história que eu falei da bateria... Sim. Uhum. Tem épocas, né? Então, teve uma época, por exemplo, que o Dino Verdade, que é o dono do Bateras Beat, ele toca muito, assim, né? E ritmos brasileiros e tal. Aí ele me mostrou um disco do Milton Banana, que é um baterista, que foi um baterista da época da Bossa Nova, gravou com Tom Jobim e tal, a época que a Bossa Nova conquistou o mundo e tal. E aí, pirei nesse disco, assim, é louco, né? Porque eu sou headbanger, eu gosto de música pesada, agressiva, mas gosto de melodias também e tal. Mas você vê, quando é muito verdadeiro, você sente isso em qualquer estilo de música. Então aí nessa época eu fiquei pirado nisso. E aí tem época que pira Buddy Rich, aí pira em jazz, aí mas tudo com metal ali, né? E o metal é maravilhoso porque o metal é o liquidificador da parada. Porque aí você pode trazer... E é isso que acontece na composição, assim. Os headbangers nem imaginam o que tá passando na cabeça, mas dentro do trash ali tá passando muita influência de fora, assim. E o blues aconteceu isso. Teve uma época que comecei a pirar e aí eu cheguei até esse documentário. E espetacular, né? Porque tem relatos de discos de 1910, 1920. Né? Tem a história do Blind Willie Johnson. Esse é o que mais me pegou assim, nesse documentário. Um moleque com 7 anos, que a mãe era separada, e a mãe não tava nem aí, pá, não sei o quê. E aí chegavam uns caras na casa, não tava nem aí pro moleque, não sei o quê. Aí tem uma história de que o moleque falou alguma coisa, um cara jogou óleo fervendo na cara do moleque. Gente. E ele ficou cego. 7 anos de idade. E aí ele viu no violão o melhor amigo. Uhum. E começou a tocar. E as músicas, tem registros assim de 1930, 1920, sabe? Uma coisa espetacular, assim, a música. E aí depois quando ele casou, e a esposa cantando junto e tal. Então as dificuldades do bluseiro ali, né, do Mississippi, puta, junto com tudo que estava acontecendo, né, dos preconceitos, tudo. E é muito legal ver como o bate-bola que aconteceu das inspirações musicais, principalmente entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Como que o blues americano dos negros chegou até a Inglaterra e os músicos ingleses viram aquilo e falaram, que isso aí, teve uma coisa na cena inglesa que vem aquela, né, Beatles, Rolling Stones e toda a década de 60, e como isso reverbera nos Estados Unidos de novo, né? Com a cena mais rock, mais metal, enfim, hard. Então eu acho que esse doc de blues, ele traz a história de um bluseiro, é muito legal, traz muitas histórias legais assim de bluseiros que estavam esquecidos assim e que se tornaram grandes heróis, o Eric Clapton, por exemplo, tal. E o cara esquecido assim, aí foram atrás do cara para fazer um show. E aí você vê o tiozão lá fumando, só querendo tocar, e sabe?
queria mais nada, só queria tocar. Então é muito verdadeiro, assim, isso inspira demais, assim, a gente que ama música, ama tocar, ama ter banda, compor música, acreditar na própria música, acreditar na própria arte. Você vê esses caras assim, é muito inspirador. Muito legal, meu. Esse filme que é The Soul of a Man, infelizmente não tá em nenhum streaming. Na época foi lançado o box com com todos os documentários em DVD. Eu dei uma olhada, inclusive, no ano de 2003, para ser mais específica, aqui em São Paulo, na FNAC, teve um evento de lançamento que cada semana eles exibiam um dos filmes dessa série documental, né? Eu tenho uma amiga que tem um box completo. Eu ia te perguntar se você tem. Mas não tenho. Porque eu lembro que... Eu tenho o DVD. Esse DVD eu tenho. Que aí eu fui atrás dele. Mas não tenho box. Mas você assistiu as outras... Não assisti. Então, é o tipo de coisa que eu falei. Quem tem. É relíquia, vale ouro, né? Vale ouro. Com certeza. Ainda bem que eu não trouxe, porque ia ser assaltada no caminho. No começo desse filme aí, tem uma coisa muito, muito legal, assim, que parece que em 77 eles lançaram o foguete Voyager para ficar... E eles colocaram nesse foguete elementos humanos para o foguete ficar em órbita, para caso algum povo extraterrestre, algum ser extraterrestre pegasse, tentasse entender quem mora no planeta Terra. Então ali tinha coisas falando... E a música, e eles fizeram isso num vinil, tipo a palavra, não sei se era a palavra bem-vindo, em várias línguas, assim, tudo num vinil de ouro, assim. E aí tem a música que tem lá, eu não sei se é a Soul of a Man, eu acho que não, eu não sei se é a Soul of a Man, eu acho que não. Mas tem uma música que é muito, muito legal, as pessoas que forem assistir, tenta sacar. Eu tenho uma pira de pensar o seguinte, que essa música que foi, ela não tem uma letra, é o cara tocando violão e ele fazendo não tem, ele é só solfejando assim, a melodia junto com o violão. E aí eu fiquei, olha a pira, tem que ser maluco pra isso, né? Eu fiquei pensando assim, mas se um extraterrestre pega, realmente vai ser louco, porque ele não vai sacar o que é voz humana e o que é um violão, porque os dois estão fazendo melodias, assim. É só uma doideira. Mas é isso que tem nesse filme, assim, aparece o começo do filme, aliás, esse foguete é lançado em 77, começa o começo do doc, começa falando isso, 77 eu tava nascendo. Muito bem. E aí os caras estavam lançando o foguete lá pra mostrar quem que mora aqui no planeta Terra, né? É muito legal a ideia. E isso tudo num doc de blues. Um doc de blues, dirigido pelo Wim Wenders. Gente, pra finalizar, eu não tava esperando por esse filme, hein? É mesmo? Não estava esperando, mas ele faz muito sentido ele estar aqui. O amigo queria comentar Conan, o Bárbaro, que é um filme de 82. Gente, ó, esse filme está disponível na Disney Plus, mas no YouTube tem com a dublagem clássica que passava na TV. Então, Sem dúvida, sem dúvida. E eu preciso comentar, desculpa antes de você falar, que assim, quando eu era criança e eu via esse filme passando na TV, eu falava assim, nossa, que filme chato, não é pra mim, não gosto disso. Assim como eu tinha um preconceito com o Planeta dos Macacos, mas isso é uma outra conversa, né? E eu nunca pensei que o lance da trilha sonora dele é muito importante. E aí, quando você me passou, eu falei assim, nossa, eu nunca peguei adulta pra assistir Conan o Bárbaro. E aí eu peguei, e realmente, a trilha sonora dele é uma obra de arte. Sem dúvida nenhuma. E essa música, esse filme, ele é regido pela música. Ele é regido pela música. Eu me tornei viciado no soundtrack do Conan o Bárbaro e do Conan o Destruidor, que eu também amo. Embora muitos fãs assim, que curtem Conan mesmo, a Espada Selvagem de Conan, eu li muito, tenho muitas assim, colecionei, né, durante muito tempo. Muitos fãs não gostam tanto do Destruidor em relação ao Bárbaro, mas eu gosto também muito. São filmes diferentes, com histórias, sinopses diferentes, né? O Bárbaro narra a história, o começo, né? O nascimento dele. E
Primeiro, assim, que assim, a mensagem... Vou falar da trilha sonora. A trilha sonora, o Basil Poledouris, né? É o compositor e o maestro. Ele, pra mim, é um Ennio Morricone, assim, na mesma prateleira, assim. É espetacular a trilha sonora, os climas. E aí, o que é mágico no cinema, né? Principalmente, pra mim, o que eu sinto nesse filme. Eu não sei o que veio primeiro, se é a cena ou o clima da música, porque é tão perfeito assim. E tem esse lance, né, aliás, um outro doc que eu poderia colocar aqui tranquilamente é do John Williams, que tem na Disney Plus, aliás. Que aí, na época que os caras com a orquestra no estúdio, filme passando e compondo na hora da cena. Espetacular isso, né? Eu acredito muito que isso possa ter sido mais ou menos dessa forma, assim, porque é perfeito. É perfeito. Tem um momento assim que o Conan vai crescendo e ele é preso. E aí quando a primeira vez que aparece o Schwarzenegger no filme, que ele tá na roda ali, aí quando ele aparece o rosto, a música, meu, você escutar isso, sempre vi isso no cinema. Por isso que foi um primeiro, do Schwarzenegger foi o primeiro filme que mostrou ele pro mundo mesmo, né? Porque até então ele tava tentando a carreira dele de ator, tudo, mas não tava dando tão certo, por causa do acento, Mas o Conan foi o primeiro que deu a bilheteria, tal, não sei o que, e não é à toa, porque o filme realmente mexe com emoções, assim. Tem muitas mensagens, assim. Eu acho que quando a gente vira muito fã, a gente vira um pouco idiota também, porque a gente pega mensagens assim que para muitas pessoas talvez pode passar e a gente, caramba, aí você leva para sua vida, para várias coisas, assim. Então tem um momento, começo do filme, o pai do Conan conversando com ele, falando da importância do segredo do aço, né? Mostrando a espada e falando o quanto nisso você pode confiar. Tipo, não confie em mais ninguém. Nisso você pode confiar. Então você traz assim, tanto para a sua vida, o que você pode confiar na sua vida? O seu trabalho, o que você acredita. Não confie mais em nada, só nisso, que você vai seguir, entendeu? Você faz muitas analogias, assim, com muitas mensagens do filme. Então, esse filme é isso para mim. E eu, assim, eu sou um filho também dos anos 80 no sentido, assim, os filmes de ação, né? Então, eu amo Schwarzenegger, amo Stallone. Então, assim, e o Conan é muito engraçado, porque a história do Schwarzenegger, na verdade, esse desgraçado desse Schwarzenegger é mais forte que o Conan. Por quê? Porque na história do filme, o Schwarzenegger sempre foi gigante, né? Para ele embanhar a espada, ele teve que perder músculo dessa parte, assim, acho que do bíceps aqui. É sério? Para poder embanhar a espada. E aí eu fico pensando assim, mano, o cara é mais forte que um personagem. É um absurdo isso, né? Então, foi perfeito, assim. Pra mim é um filme, eu assisto, reassisto. É aquele filme de cabeceira que todos nós temos, assim, né? De anos em anos vai assistindo, chega. É uma zona de conforto, eu acho, né? Um link. Esses filmes eu acho que faz isso com a gente, eu acho. Tá? É a mesma coisa que escutar um disco que você sempre gostou e te leva para um lugar muito confortável, muito gostoso, porque vem com memórias, vem um lugar legal, gostoso, assim. Esse filme faz isso comigo, assim, as mesmas emoções. O momento, por exemplo, que o Conan ele foi para a árvore, né? Ficou lá, quase morreu. Aí o mago, junto com a Valéria, pega ele e aí ele escreve. Não sei se você lembra dessa cena. Escreve, deixa ele ali e tem que passar a noite, vai passar as almas ruins e se pegar a alma dele e puxar, ele vai morrer. E aí a Valéria fala pro mago, se isso acontecer, você vai junto. Então é isso. Então vamos fazer de tudo para não acontecer. E aí, esse filme é de 82, o Destruidor, que é de 84. O efeito especial que tem aí de escurecer e vir as almas eu acho espetacular, porque é um filme de 82 e eu acho que é um filme que tinha mais ou menos, que eu lembre, que tem uns efeitos assim, é A Hora do Espanto. Lembra desse filme de terror? Sim. Clássico, né? Que é do vampiro, né?
E tinha um lance de umas almas também, mas você vê, esse do Conan, parece realmente que tá rolando algo meio fora da realidade, assim. Não é uma coisa assim, datada, anos 80, não dá, tipo, muito mal feito. Não. Pra mim, sempre quando eu vejo, eu falo, caramba, meu, que demais isso. Então tem muita coisa, meu. E aí a volta dele o próprio personagem mesmo, né? Nos quadrinhos também é assim. Ele tem um lance. Ele é um. Não é um justiceiro. Mas ele é assim. Ele tem um lance com ele que é. Sabe, não é. Ele tem uma ética. Louco isso, né? Ele é um bandido. Mas não é um bandido, assim, ele é tipo, o rei... Isso acontece no filme, aliás. Um rei pega os serviços dele porque a filha do rei tá sob uma magia e tá presa. E ele pega os serviços do Conan para pegar a filha do rei. Então ele é pago para isso. Então, mas eu acho que faz muito sentido ter ética. Todo filme de personagem que você vê de índole duvidosa, na cabeça dela, ela segue uma ética. Uhum. Mas agora eu quero estragar o clima. Você assistiu a refilmagem com o Jason Momoa? Eu assisti. Você sabe que eu vou falar uma parada de mim, assim. Eu acho que eu tô ficando... Quando eu tô ficando mais velho, eu tô pendendo a gostar mais das coisas do que não gostar. Menos crítico? Eu acho que sim. Uhum. Então, eu também tenho muitos amigos que, mano, não, isso é uma merda, não sei o quê. E eu não acho uma merda. Eu só não comparo. Uhum. Eu não vou falar desse Conan aqui com esse sentimento, que eu tô falando do Conan o Bárbaro do Schwarzenegger. Nunca. Uhum. Mas assim, o moleque com 10 anos, se estiver assistindo esse filme, ele pode estar criando esse sentimento com esse filme. E eu não acho o filme mal feito. Eu acho o Momoa lá, ele, sem falar que é metal, né? Ele é headbanger. O Jason Momoa, ele é headbanger. Mas tudo bem, isso já ganha um ponto com a gente, mas ele é legal, assim, bacana. E o filme é brutal, mas não tem comparação. Não tem comparação. Eu acho que narrar de novo a história do herói, tipo, contar como que o herói surgiu, eu acho que poderia fazer uma outra história, como se ele fosse já fosse o Conan, já... Então, vai sair um terceiro, Então, né? é isso que eu ia falar. Há pouco tempo, não se falava em outra coisa, porque o Schwarzenegger ele tem uma feira de halterofilismo, lance né, que ele faz, e ele deixou escapar falando que vai rolar o Conan Rei, que é uma coisa que os fãs... Assim que ele falou, já emendou, a internet já foi inundada com isso. E o final do Conan o Bárbaro, não sei se você lembra, mas é ele sentado numa poltrona assim, e a narração que aquilo também toda vez é uma coisa de chorar, assim. E aí, finalmente, né, estamos em 2026, e a gente sabe que a história é que o Schwarzenegger sempre quis fazer. Só que nunca bateu, assim, para fazer, né? Mas parece que vai rolar. E estão falando que um dos filhos dele, que segue o lance do halterofilismo e tal, pode ser o filho, porque ele vai ser o Conan Rei, mas aí o filme é a história do filho do Conan. Né? Muito bem. E agora eu fiquei com uma dúvida, né? Porque o Torture Squad viaja pro exterior, você costuma ir no cinema quando tá no exterior também? Ou... Costumo, quando tem muito day off, né? Ou a gente tem uma, tipo... Você me fez lembrar uma coisa muito legal. 2019 foi muito especial pra gente. A gente fez o Rock in Rio e no final do ano a gente foi pela primeira vez fazer uma turnê na América Central. A gente tocou pela primeira vez no México, no Costa Rica, El Salvador e Panamá. Esses 4 países. Então, são poucos países, foram, sei lá, 12 shows. Então tinha um pouco de day off, principalmente no México, porque quem que levou a gente foi um produtor do México. E a gente ficou uns 3, 4 dias lá e olha que legal, todo mundo da banda curte cinema também. E a Maiara e o Renê, principalmente, também Schwarzeneggeiro. E a gente fala muito de Exterminador do Futuro. Ah, claro. E aí a gente tava no México
não sei se era Monte Rei, acho que era Monte Rei a cidade, e saiu o último do Exterminador do Futuro. Que a cidade, a gente tava na cidade e aí nós 4 fomos no cinema no México, assistir o Exterminador do Futuro, o último. Legal. E o filme, esse último, começa na cidade do México, que a gente tava. E a gente tava assistindo o filme na cidade, e aí os 4. E aí o René comprou a pipoca, a cabeça do Exterminador. Muito legal, assim, trouxe a cabeça do Exterminador do Futuro mexicano, tá aí. Meu, muito legal. Então, puta, é todo mundo realmente cinéfilo, assim, de curtir mesmo. E a gente conversa muito sobre filmes. E eu lembro bastante, assim, da gente em tempos. É que turnê depende da turnê, né? Quando tem day off, como eu falei, assim, que dá um tempo de você ir, eu amo ir. Amo. E aí não era. Tinha a legenda, nesse caso tinha a legenda em espanhol e era em inglês, né? Não era dublado. E eu amo ir, meu. Amo, assim. Qualquer país que seja, assim, se tem um tempinho. E Brasil também, obviamente, né? Quando vai tocar no final de semana, tem um day off e tal, eu tento ir. Se dá tempo, assim, se eu não vou atrasar ao lado de ninguém, eu tento ir. Muito bem, poxa, adorei o papo. Amilcar, você quer acrescentar? Você faz várias outras coisas, você dá aula, quer comentar algum canal, algum projeto específico? O que vai rolar com o Torture Squad por enquanto? Dia 7 de junho a gente embarca para a Europa para fazer 17 shows. A gente vai fazer shows com Sepultura, com Venom Inc. e com a Cripta. São 30 dias, 17 shows. A gente fica exatamente 30 dias lá fazendo 17 shows. Dia 7 de julho a gente volta e continua fazendo os shows no Brasil. A gente lança disco novo esse ano e é o 10º disco da carreira. Você vê, o primeiro foi era para sair em 95, saiu em 98 e hoje esse ano a gente vai lançar o 10º disco. Para mim é um número muito emblemático, assim, estou muito feliz com o disco. A gente gravou no Dharma Studios com a produção do Rodrigo Oliveira, batera do Corsos, querido amigo também de 30 anos. A gente se conheceu em 96 no Estúdio Móvel, que a gente gravou a demo de 93 e o primeiro disco. Então, faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E quando a gente foi conversar com ele falou, não, eu quero produzir esse disco de vocês para marcar esses 30 anos de amizade. Eu falei, puta, que demais, né? Puta, estúdio animal, assim. Estamos felizes com a produção, felizes com a sonoridade, felizes com as músicas. E o Torture é isso. Então vamos lançar singles, música na plataforma digital, videoclipe no YouTube e em setembro sai o disco. O Kisser Clan a gente vai participar de um tributo ao Arnaldo Batista, do Mutantes. Uma música eu não posso dar muita informação, mas é isso. Informação em primeira mão. Mas vai rolar, vai rolar. E o Matanza Ritual, estamos fazendo a turnê ainda do A Vingança é Meu Motor, que é o disco que a gente gravou, né? Lançado pela Deck Disc. E, porra, muito legal ter contato com os fãs de Matanza, cantam da primeira à última música, é muito bacana, muita energia rolando. E bacana tocar com o Antônio, com o Jimmy, com o Felipe, né? O Felipe acabou de vir desse lance do Angra, que, meu, puta, foi mágico, né? Pros caras e pra cena metal brasileira também, tanto no Bangers quanto no Espaço Unimed lá. Eu falei pros caras, eu tô em lua de mel com a cena metal brasileira, assim, meu, porque a gente sabe o que a gente viveu e o que a gente tá vivendo, assim, a grandiosidade toda. Então, muito legal tocar com o Felipe, puta músico foda, assim. E eu dou aula de batera no Bateras Beat Pinheiros. Que a Bateras Beat Music School é uma rede, e a unidade de Pinheiros eu dou aula há 22 anos. E tô lá, segunda, terça e quarta, feliz ali de conversar sobre instrumento, de parte teórica, parte prática, de produção. Então, quem quiser fazer uma aula cortesia, é só chegar, buscar Bateras Beat Pinheiros no Instagram, entre em contato, marcar aula cortesia. Eu acho que é isso. A faixa etária é diversificada dos seus alunos? Diversificadíssima, assim. Desde criança até idoso. Eu tive um aluno, o seu Gustavo, que só queria saber tocar Creedence. Sério? E aí, desde o molequinho, tem o Vitor Takeuchi lá, foi meu aluno durante muito tempo, tocando Rush, 14 anos. Então você vê tanta coisa, é tão libertador, assim, você vê as pessoas tendo contato com o instrumento. E de diversas formas, assim, tipo, sempre quis aprender um instrumento, aí nunca foi, passou 20 anos, falou, não, agora eu vou.
E aí vai lá, e pessoas que chegam sem olhar para as outras, assim, tipo, vai só para professor, vai lá, der aula. De repente a gente faz um evento, que a gente faz 3 vezes por ano para tocar o... Eu acho que o destaque da metodologia é fazer a pessoa ter todas as experiências musicais possíveis, assim. E o ápice disso é se apresentar num palco, público, luz, família vendo e tal. E é muito legal que a gente faz no Morrison Rock Bar. Ai, que legal. E depois disso, assim, a diferença do ser humano é muito legal, muito legal. Então, convido todos, convido vocês para ir tomar um café comigo lá, conhecer a escola. Quem quiser fazer uma aula cortesia de batera, tá convidado. Muito bem. Pessoal, adorei o papo, mas a gente tem que se despedir do Amilcar. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, por falar sobre os seus filmes prediletos, sua história com a música, com a bateria também e com os seus projetos também, né? Obrigado, eu que agradeço. Tá papo legal, gostoso, falar de cinema, música, tá doido. A gente fica até amanhã, né? Dá pra fazer outros, hein? Porque olha, como ele conhece bastante de cinema, quem sabe quando sair o outro filme do Michael Jackson, porque vai ter continuação. Vai ter uma né? continuação, verdade. Pode me chamar, vou vir com o maior prazer. Certo, pessoal, a gente se vê, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podcast Sou do Rock. Um beijo, até mais.